Olá, você que me acompanha pela ITV, canal 24 da NET. O objetivo do nosso programa é apresentar temáticas diversas e atuais. Não visa ser partidário e nem está ligado a nenhuma denominação ou segmento religioso. Você sabia que o Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo? Os empresários justificam a falta de investimento e contratações devido a essas elevadas cobranças. Para falar sobre isto, o tema do nosso programa de hoje é direito tributário. E eu vou entrevistar o advogado Rodrigo Silva Coelho. Nós vamos para um breve intervalo, mas fique aí que eu já volto. O convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Silva Coelho. Casado com Thalita, pai de Daniel e do jovem Pedro. É advogado, graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Tributário, com 21 anos de experiência na área. Em MBA em Gestão Empresarial, possui um escritório de Direito Tributário Empresarial localizado na rua Tiradentes, número 846, na cidade de Salto. Eu converso agora com o advogado Rodrigo Silva Coelho. Olá, doutor Rodrigo Silva Coelho, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Vinícius, é um grande prazer estar aqui com você na ITV e dizer que realmente é uma oportunidade ímpar para nós estar trazendo aí informações úteis para a população. Doutor, o que é um direito tributário? Direito tributário é uma área específica do direito que ela vai se relacionar com a parte dos tributos. Então, por exemplo, o tributo que você paga, o IPVA, o IPTU, a contribuição social sobre o lucro líquido, os impostos que as empresas e contribuições que eles pagam, isso daí é a área que o direito tributário ela tem como objeto. Ou seja, ele vai defender o cidadão contra qualquer tipo de atrocidade ou de sanha arrecadatória por parte do Estado, no sentido de violar os direitos e garantias que a Constituição Federal garante para cada cidadão. Então, o direito tributário ele vai trabalhar tudo isso. E aí ele tem os seus princípios próprios, tem o seu objeto de estudo, e é nessa área que o direito tributário ele vai militar, ele vai gravitar. Então, por exemplo, se um deputado ou um vereador que fazem as leis, se eles alterarem algo que vai contra o consumidor, contra a pessoa, aí entra o direito tributário? Sim, o direito tributário ele vai entrar exatamente nesse aspecto. Nós temos que entender que nós temos um sistema legal que ele se baseia na Constituição. A gente pode até, para esclarecer para o nosso telespectador, colocar como uma pirâmide. E no ápice dessa pirâmide existe a lei maior, que nós chamamos de Carta Magna, Constituição Federal, onde ela traz todos os princípios, todas as garantias e todas as defesas que o contribuinte ele tem em relação ao Estado. Porque se nós não tivermos pontos e contrapontos e possibilidade de você se defender, a tendência é você avançar no patrimônio privado. Então, a Constituição, ela dá os limites. E quando você faz uma lei, seja ela estadual, seja ela municipal, ela tem que passar por esses limites que a Constituição, ela coloca. Se essa lei, ela ofender esses princípios, aí você tem o direito de postular junto ao Poder Judiciário para poder corrigir essa distorção. Aonde entra o especialista do direito tributário, que ele vai conferir se aquilo que é a Constituição, como a lei maior, a lei mais importante, onde todas as outras leis elas devem buscar o seu fundamento, a sua validade nela, estão de acordo com aquilo que está sendo votado em termos de projeto de lei, seja na Assembleia Legislativa ou seja na Câmara dos Deputados, e também na vereança. Então, por exemplo, se numa cidade tem um aumento abusivo de IPTU, então o morador, o residente, ele tem que procurar um advogado
para defender direito tributário tem que ser um especialista, não precisa ser um especialista, e esse é o caminho, então? Não necessariamente a pessoa tem que ter uma titulação em direito tributário. A experiência vai levando o profissional a ter uma mais afinidade com aquele tipo de direito que ele quer trabalhar. Porque o direito ele é único, né? A gente faz essas divisões por questões didáticas, mas como a matéria ela é extremamente vasta, é importante que você tenha uma atenção, um foco naquilo. Mas efetivamente, se o consumidor ou o contribuinte, no caso, se sentir lesado em relação aos seus direitos e garantias, ele pode procurar um advogado. E o advogado vai orientá-lo. Se ele for um especialista na área, provavelmente ele vai dizer o que está errado, o que pode ser feito, como que pode ser trabalhado o seu direito, ou se ele não for, ele vai indicar um profissional que possa atendê-lo. Alguns anos atrás tivemos a reforma do direito processo civil e também na CLT. Como que o senhor vê em relação ao direito tributário? Precisa ter também modificações e uma reforma? É importante. Eu acho que nós temos que passar por uma reforma do sistema tributário brasileiro, principalmente na quantidade de leis, seja ela municipal, estadual e federal, que tratam desse assunto. Isso aí dificulta, inclusive, o contribuinte de se defender numa eventual cobrança, numa eventual majoração de tributos. Para você ter uma ideia, quando foi instituída a Constituição de 88 para cá, milhares e milhares de legislações referentes de direito tributário, elas foram implementadas. Então, nós temos um sistema tributário que ele é caótico e é necessário que faça uma simplificação disso daí para questões de ser garantido o direito do próprio contribuinte e também até a facilitação na gestão desses tributos e na arrecadação desses tributos. Existem alguns projetos para se estabelecer um imposto único, onde você vai ter uma determinada base de cálculo, um determinado fato gerador, né, que se chama. Ocorrendo esse fato gerador, se arrecada isso e depois vai para um caixa único e faz a distribuição de acordo com a necessidade, tanto para a União como o Estado e para os municípios. Então, você buscar uma simplificação, uma desburocratização do sistema tributário vai ser de muita valia, tanto para o contribuinte quanto também para o Estado, para o gestor, né, do bem público. Então, eu acho que é importante buscar-se uma reforma tributária, mas a gente vê que há uma relutância enorme aí, né, daqueles que são os encarregados de fazerem as leis. Até porque o Estado ele é bancado através desses impostos. Sim, o Estado ele sobrevive eminentemente pelo tributo. O tributo ele é importante porque ele vai dar condição para o Estado, através dessa arrecadação, suprir as necessidades que aquele cidadão não tem condição de alcançar pelos seus próprios méritos. Saúde, educação de qualidade, segurança. Então, o Estado ele arrecada justamente para trabalhar esta área onde o cidadão ele não tem condição de alcançar. Então, isso é muito importante. Aí nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país, né? A questão de corrupção. O que é? Eminentemente é uma sangria dos recursos que entram nos cofres públicos. Que é para ser investido, né? Exatamente. E recursos que são pagos pelo cidadão, quando vai lá, paga o IPTU, paga o IPVA, paga todos os tributos que estão sobre as questões de consumo, de compra, venda. E isso daí está sendo utilizado de uma maneira equivocada. E aí vai faltar dinheiro para você investir na educação, investir na saúde, investir na segurança, que é justamente onde nós estamos vendo as maiores dificuldades vividas no nosso país. Doutor Rodrigo Coelho, nós vemos que a gasolina no Brasil é mais cara, por exemplo, que no Paraguai. Essa parte de tributos envolve isso? Como que funciona? Por que lá é mais barato do que no Brasil? O Brasil cobra mais imposto contra o próprio Brasil? Como que funciona esse sistema? Qual a sua opinião sobre isso? Outro dia eu abasteci o carro e deu aproximadamente R$140 para encher o tanque com álcool. E destacando na nota, antes não havia isso já é uma grande vitória, né, para o contribuinte, estava lá R$70 de contribuições e impostos. Isso é um absurdo. Se nós pararmos para raciocinar entre empresas, o que nós como cidadão pagamos de impostos diretos e indiretos, você trabalha aproximadamente 6 meses para o Estado, para depois você ter o seu ganho e investir nas outras coisas que são necessárias para a sua saúde. Então, na realidade, nós temos uma carga tributária extremamente elevada, e essa carga tributária, onde que o governo ele vai buscar maneiras para levantar e aumentar a arrecadação em função de toda essa sangria que existe? Tributo. Ele não vai cortar os privilégios,
porque existem muitos interesses, né, ligados a isso. Existe um lobby muito forte das diversas organizações e para cortar privilégio é difícil. Então o que ele faz? Ele vai no contribuinte, ele aumenta tributos. Que é a parte mais fraca. A parte mais frágil, a parte mais fraca. E geralmente não está esclarecido daquilo que são os seus direitos constitucionais para brigar contra o Estado. Então veja só o que acontece no nosso país. Há o aumento do combustível, aumenta-se o combustível, sendo que o barril de petróleo está mais barato lá fora. Nós fabricamos e vendemos mais barato. Exportamos e também produzimos a gasolina aqui, mas está sempre mais cara do que lá fora. Isso é um contrassenso. Por que acontece isso? Por que nós não pagamos um combustível mais barato aqui, sendo que nós temos uma grande refinaria, que é a Petrobras, ela tem tecnologia de ponta para fazer isso daí, mas sempre está aumentando o tributo. E quando abaixa o tributo lá na refinaria, mas não abaixa o preço do combustível diretamente na bomba. Isso é uma falta de consonância, de respeito com relação ao cidadão, ao contribuinte. Agora, o brasileiro, ele precisava se mobilizar mais, porque se efetivamente nos Estados Unidos acontece um aumento dessa magnitude nos combustíveis, o que vai acontecer? Ninguém abastece. As pessoas, elas vão cobrar do seu deputado, vão cobrar ali do seu vereador, vão cobrar ali do seu representante por que isso está acontecendo. E vão protestar no sentido de que abaixe, porque é uma falta de respeito. Porque não é possível aquele que não tem nada a ver com toda essa bagunça, com essa baderna que foi instituída em função dessa corrupção, arcar com a conta deles. Mas, eventualmente, a conta sobra para quem? Para nós, que somos os contribuintes. Doutor, nós vimos hoje que a sociedade ela começa através do ensino. Sim. O senhor acredita que o ensino básico de uma criança, de um adolescente, de um pré-adolescente, precisaria ter aula de direito? Importante, fundamental. Onde existe relação humana, existe direito. Eu não sei se você já chegou a ler um livro que chama a respeito do Robinson Crusoe. Ele é um determinado momento da vida dele, ele quer sair, isso foi escrito nos idos de 1700. Aí ele pega o navio e vai fazendo várias escaramuças aí pelos 7 mares. E o navio que ele pega naufraga, aí ele vai para uma ilha. Ele fica 27 anos sozinho numa ilha. Se não tem ninguém, você não tem nenhuma relação jurídica, correto? Se você não tem nenhuma relação jurídica, você pode fazer o que você quiser, não tem conflito. A partir do momento que ele encontrou um índio chamado Sexta-feira, que ele pôs o nome de Sexta-feira porque ele encontrou aquele índio na sexta-feira. Então aí já muda a questão da dinâmica, porque você tem 2 pessoas, e onde tem 2 pessoas, há conflito. Onde há conflito, o direito ele precisa acontecer para pacificar aquilo que é o meu direito, a relação, e aquilo que é também o seu direito. Porque o meu direito começa e termina onde o teu direito inicia. Então, precisa haver esse respeito. E nós precisamos dar noções de direito para a criança, porque você formando um cidadão, um jovem, um adolescente que tenha consciência de seus direitos e sabe como buscar para que seus direitos sejam atendidos, você vai ter uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade onde você terá um governo que respeita o cidadão. Veja só o que aconteceu com um cliente nosso. Esse cliente ele tem propriedade nos Estados Unidos, ele tem uma casa nos Estados Unidos e lá também tem um tributo correspondente ao que nós chamamos de IPTU. Ele pagou o IPTU e ele voltou para lá para poder passar uma temporada de férias. Quando ele chegou lá, tinha lá na caixa de correio dele um cheque do município de $1.500 para ele. Ele assustou com aquilo, puxa, um município com cheque nominal à minha pessoa. Ele foi procurar o contador dele lá nos Estados Unidos para saber o que era aquilo. Ele falou assim, olha, esse cheque é uma devolução de um tributo que você pagou a maior. Por quê? Quando você pagou o tributo, tinha uma valorização o imóvel. Passou um ano, por causa dessa crise, o imóvel baixou de preço. Então, por causa dessa diferença, eles estão te devolvendo aquilo que você, em tese, tinha pago a maior. Isso não acontece no Brasil. Se você paga alguma coisa maior, você tem que fazer o que nós chamamos de repetição de indébito. Entrar no judiciário para pedir para que pague aquilo que você tem direito. Porque senão não consegue. Senão não consegue. Então você veja como é a mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade que passa, obviamente, pela educação. E não somente uma educação formal, mas uma educação voltada também para a construção do caráter do verdadeiro cidadão.
Então você vê algumas nuances, algumas diferenças, né, em termos de cultura, como se portar em relação a determinadas situações que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil, está justamente relacionada com questões de educação, com questões de formação de caráter, trabalhar mesmo isso que é importante. E o direito passa por isso. Se nós sairmos daqui e formos até uma padaria para tomar um café, você está iniciando uma relação de direito, onde você está pagando para que venha um café dentro daquilo que é o café médio, aceitável, que tem um paladar agradável, que ele tem que estar quente, tem que estar um sabor agradável, tem que ter o açúcar. Você estabeleceu uma relação de direito. Você pagou e você vai receber por aquilo que você pagou. Se há um desequilíbrio nessa relação, o que acontece? Aí você tem que acionar o judiciário para quê? Para ele dizer qual é o seu direito. Olha, a padaria, quem recebeu lá o dinheiro, entregou um café que não era o café adequado dentro daquilo que se entende por ser a média do café que você pode tomar e que seja palatável. Então, se não atendeu essa média, eu tenho o direito de buscar e reivindicar aquilo que é meu. Existe um livro que é um livro que marcou muito na época, na ocasião da minha faculdade, que se chama A Luta pelo Direito, de von Ehring. Esse autor, ele fala justamente a respeito do que se passou para conquistar todos esses direitos e garantias que nós temos hoje. Foi muita luta, muito suor, muitas lágrimas. Muita gente teve que morrer para poder nós chegarmos naquilo que nós temos de garantias fundamentais do cidadão. Então, a luta pelo direito é essa. E nós estamos vendo um trabalho para desconstruir esse direito, onde as pessoas elas não têm condição de manifestar a sua liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a sua liberdade de ideias. Então, nós não podemos aceitar isso. Então, nós temos que sempre lutar para que o direito que já foi conquistado, a duras penas, a sangue e suor de lágrimas de pessoas lá atrás, nós temos que manter isso. Isso é extremamente importante. Tanto é que hoje nós não temos mais a tortura, confissão não pode ser obtida por meio de tortura, você não tem penas de morte aqui no Brasil. Mas por quê? Foi feita uma luta muito grande para nós chegarmos nisso, né? Para você preservar a dignidade do cidadão. E tudo isso passa pelo direito. Pelo direito. Pelo direito. E como que o senhor vê, o senhor sendo operador do direito, o que é ser operador de direito e quais os benefícios e responsabilidades sobre isso? As responsabilidades são grandes, são grandes em função de toda a carga que você tem, né, do que é o direito, as conquistas que foram implementadas por todos aqueles que lá atrás lutaram para nós chegarmos nesse patamar de garantias que nós temos hoje. Então, o direito é extremamente importante, é algo apaixonante, é de grande responsabilidade, tanto que a própria Constituição, no caso do advogado, coloca, sem advogado não se faz justiça, e realmente não tem como, porque você precisa ter alguém que seja conhecedor dos seus direitos para te defender na hora que seus direitos forem violados ante ao Poder Judiciário. É o que a gente chama de capacidade postulatória que o advogado possui. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com questões da alma. Nós temos o médico que ele lida com as questões do corpo, o advogado ele vai lidar com as questões do bem maior que é a vida, porque existem muitos direitos que ultrapassam aquilo que a gente pode perceber, né, fisicamente. Então, o dano moral, por exemplo, são coisas que mexem com a tua alma, mexem com o teu emocional, mexem com a sua autoimagem, a sua autoestima. Então, o direito vai trabalhar com tudo isso. Então, veja a responsabilidade que você tem quando você pega uma causa e vai defender os interesses do seu cliente. Você está lidando com ele ali para poder entregar para ele aquilo que ele é mais importante, que ele é mais caro, que é o bem da vida. Então, o direito é extremamente importante. É algo apaixonante, mas também que é muito árduo, principalmente para o advogado. O advogado ele tem que receber o seu cliente, ele tem que conversar com o cliente, ele tem que preparar a petição, entrar com a petição. Dá trabalho. Dá trabalho. Acompanhar a causa, participar das audiências, eventualmente fazer os recursos. Então, é algo que é trabalhoso. Então, é quase que um sacerdócio. Doutor Rodrigo Coelho, muito obrigado pela entrevista, por esse esclarecimento para a população. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o pessoal da ITV pela paciência, pelo carinho de nos receber aqui. Eu desejo a todos aí ótimos negócios, uma ótima alcance aí dos seus direitos e lute pelos seus direitos. Não deixe as coisas ficarem do jeito que estão. Sempre que houver alguma violação do seu direito, vá atrás, porque vale a pena.
Estivemos hoje entrevistando o Dr. Rodrigo Coelho, no ramo de Direito Tributário, dando um pouco de explicações como funciona este ramo. Muito obrigado a você que nos assiste aí pela TV, aí no seu emprego, na internet. Muito obrigado pela audiência e que Deus os abençoe.